Eu acho que a gente só pode ser independente enquanto país quando a gente não neurotiza processos traumáticos de nossa história. É por isso que eu quis trazer e emprestar esse conceito da psicanálise. Temos aí o 7 de setembro, né? Uma maneira da gente pensar a nossa independência é pensar a nossa independência pelas nossas manifestações culturais. E bom, por quê? Porque é a nossa cultura que vai ser capaz de dizer quanto a gente realmente é independente, né? Então, assim, a gente é autônomo, a gente pode ser autônomo em relação a outros, que seriam outros países, né? E a gente pode também ser autônomo em relação a nossos processos históricos que nos neurotizam. Vou emprestar aqui um conceito da psicanálise, né? O que é neurose para psicanálise? Os psicanalistas que me desculpem, tá? Eu sou muito interessado em psicanálise, então eu gosto de roubartilhar alguns conceitos. A neurose, as pessoas falam muito, às vezes, de trauma, né? Ah, eu sofri um trauma. Eu, na infância, passei por um trauma, né? Por exemplo, na medicina, né? Trauma é, por exemplo, uma luxação, uma contusão, isso é um trauma. Só que a gente sempre entende trauma como assim, algo negativo. Não, o trauma é esse incidente, né? O trauma é esse evento que nos marca, né? E que nos diz, olha, não, e que nos gera uma ruptura, né? É muito diferente da neurose. A neurose é o recalque. E, por favor, psicanalistas, venham, fiquem à vontade para vir aqui e me questionar e falar que estou falando besteira, tá? Eu estudei isso há muitos anos atrás. Estou passando de uma maneira bem genérica, mas eu estou emprestando esse conceito para usar em história, né? Então, assim, a neurose, ela é o recalque do trauma. Você traumatizou, você sofreu, você ralou o joelho, aí você fala assim, poxa, ralei o joelho, está doendo, mas eu posso andar de bicicleta, eu vou continuar andando de bicicleta, vou cair outras vezes, vou ralar o joelho, mas eu vou aprender a andar de bicicleta. E quer dizer que eu nunca mais vou ralar o joelho? Não, eu vou ralar o joelho outras vezes. É muito possível, porque eu vou andar bastante de bicicleta. Mas eu vou saber cair, eu vou saber me virar e eu vou saber lidar com o meu joelho machucado. Eu vou aprender a andar de bicicleta com o meu joelho machucado. Então, se você passa por um trauma dessa maneira, esse trauma é bom. Ele é um trauma. Não é que é bom, né? Nunca é agradável sofrer um trauma, né? Mas ele se torna algo que você consegue superar. A neurose é a não superação do trauma, né? O trauma fica e você revive, revive, revive. Ah, não. Aí você vê lá a bicicleta, você não pode nem ver a bicicleta, porque, ah, não, Deus o livre, a bicicleta é um assassinato, a bicicleta vai me matar, a bicicleta vai me fazer mal. E ela revive essa experiência de maneira a repeti-la, 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 né? O recalque, se ela recalca e esse trauma se tornaria uma neurose. Pois é, eu acho que a gente só pode ser independente enquanto país quando a gente não neurotiza processos traumáticos de nossa história. É por isso que eu quis trazer e emprestar esse conceito da psicanálise. Olha como a psicanálise é legal. Ah, mas não é ciência. Não. Fica discutindo aí. Eu vou usar ela para mim, como historiador. E eu acho que para muitos processos de cura individuais são muito interessantes também. Mas não é isso que vai me trazer o tema agora. E eu acho que ser independente culturalmente é a gente ter a capacidade de elaborar nossos traumas, né? E os traumas, em termos de uma história do país, genericamente falando, eles podem ser externos ou eles podem ser internos, né? Então, assim, e internamente nós temos muitos traumas e eles não foram muito superados. E quando eles são negados e recalcados, eles se tornam grandes processos coletivos de neuroses. Isso quer dizer, por exemplo, que se a gente for pensar a nossa independência, a independência do Brasil, ela foi feita por um português chamado Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele proclama a independência e dizem alguns historiadores especialistas no período que numa das cartas de Dom João a Dom Pedro, Dom João tinha vindo ao Brasil com a família real, seu filho Pedro aqui, né? E daí o Pedro já
já era adulto e tal. Dom João volta para Portugal com a corte, deixando seu filho Pedro aqui. E daí o Dom Pedro I, 7 de setembro de 1822, proclama a independência. Muita gente, primeira coisa, muita gente tem na cabeça aquele quadro. Tá aqui o Grito do Ipiranga, né? Esse é o quadro. É um quadro bastante viril, né? Com Dom Pedro proclamando aqui independência ou morte. Tem até um historiador chamado José Murilo de Carvalho. O José Murilo de Carvalho ele fala: olha, Dom Pedro está heroicamente aqui num cavalo, enquanto o povo fica aqui ao lado. Aqui à esquerda, para quem está olhando o quadro, né? Seria o povo bestializado, olhando aqui para a independência, enquanto do outro lado os dragões da independência, né, esse conjunto de cavaleiros aqui à frente do Pedro, se enaltece com o heróico brado retumbante, né, do grito do Ipiranga, certo? Belezinha. Então, assim, é muito curioso porque esse quadro, essa imagem que veio na cabeça da gente, esse quadro é resultado de um concurso que foi feito muito tempo depois por o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, estabelece um concurso, né? E um dos concorrentes do concurso de quadros é o Pedro Américo, e o Pedro Américo vai pintar em comemoração esse quadro em homenagem que o Dom Pedro II propõe, em homenagem ao seu pai, Dom Pedro I, né? Do Grito do Ipiranga. Então, o que isso quer dizer? Por que eu estou trazendo esses elementos? Eu estou trazendo esses elementos porque o Grito do Ipiranga é que a gente tem na cabeça, que está lá no Museu do Ipiranga, Museu Paulista, museu maravilhoso, quem puder visite, é lindo, né? Ele é um quadro que ele mostra justamente esse suposto grito heróico. Só para esse grito heróico do Dom Pedro I, ele é um grito artístico, né? Ele é produzido muito tempo depois, num concurso de quadros por Pedro Américo, o mesmo que vai representar Tiradentes. E bom, Dom Pedro I faz a independência do Brasil e faz a independência do Brasil, segundo ele mesmo, segundo os diálogos com seu pai Dom João, antes que o povo o faça. Então a nossa independência ela é feita por um português, né? E ela é feita não pelos pretos, pobres, mulheres e pardos e escravos de um país escravista. É feita por não um membro nem um membro das elites, mas sim um membro da antiga metrópole, né? Da então que estava deixando de ser metrópole, que é Portugal. Tanto que Dom Pedro I, quando sai do Brasil, volta para Portugal para ser Pedro IV, né? E deixa aqui, ele deixa o seu trono para o filho Dom Pedro II, que era menor de idade. Aí vocês já ouviram falar, vai ter o golpe da maioridade e tal. Bom, o que vai acontecer? A história do Brasil vai ser uma história de quase desintegração total. Vocês ouviram falar em período regencial, em revoltas regenciais. Vai ter o golpe da maioridade. Com 15 anos, o Dom Pedro II vai se tornar maior de idade, vai ser colocado no trono e vai trazer unidade a um país completamente em guerra civil, que foram as chamadas revoltas regenciais. O que acontece é que nesse contexto, e eu estou indo bem, acelerando bem a história, o que acontece nesse contexto todo é que quando chegar na década de 60, 70, com a Guerra do Paraguai, vai surgir uma nova força no Brasil, chamada os militares. Com os militares, a gente vai ver a ascensão de um pensamento científico positivista, porque os militares eram fetichizamente doidos, né, pelo positivismo, pela corrente de pensamento positivista, né, que é uma corrente cientificista bastante canhestra, bastante tacanha, né, bastante dada essa coisa de não, só dados científicos duros, sabe essa coisa de falar que ciência é só ciência dura? Então, isso é positivismo. Tô sendo ruim, mas é isso aí, mais ou menos. O que acontece é que este país em convulsão e que vai ser unificado, por um lado, pela presença de uma monarquia, única monarquia das Américas, o único país das Américas a ter imperador, a ter rei, a ter uma dinastia era o Brasil. Né? E do outro lado, e junto com ele, você ter a força dos militares, é por isso que, quando chegar o final do século XIX, 1889, vai ter a proclamação da República. Porque, assim,
Os portugueses fizeram a independência antes para evitar que o povo brasileiro a fizesse. E depois os militares proclamam, junto com as elites brasileiras, a República antes que o povo brasileiro fizesse. Ou seja, a história da transformação política no Brasil e da nossa autonomização, da nossa independência, é uma história de evitar participação popular. É a história da recusa. A história do Brasil é a história de um silenciamento. É a história de um dizer não, né? O romantismo no século XIX, e eu sou um devoto do romantismo, mas o romantismo tinha um problema. O romantismo é uma literatura que tem uma fortíssima recusa dos negros, né? A ideia da composição das raças, da formação do Brasil, né? E que tudo bem, você vai ter pessoas ali lutando contra a correnteza, como Castro Alves, etc e tal, né? Mas assim, a minoria, né? O grande pensamento hegemônico é a história é o desejo por parte de muitas das nossas elites do embranquecimento das nossas raças, do embranquecimento do país, coisas desse gênero. Bom, o que vai acontecer logo em seguida com a República é um processo meio parecido com a independência, mas numa outra questão. Agora, as nossas elites estão maduras para tomar conta do Brasil sem a tutela de uma família real. Só que agora ela tem a tutela dos militares. E bom, ou seja, você tem a proclamação da República, que é um golpe militar, veja, e eu não estou me opondo à proclamação da República como possibilidade. Eu acho que a proclamação da República era o mínimo necessário para que a gente pudesse se chamar de civilização. Contudo, entretanto, todavia, a República que deveríamos ter aqui seria uma República popular, né, com participação popular efetiva, com o ingresso efetivo e cidadão, por exemplo, da população que deixou de ser escrava e que tinha que ser integrada em condições de dignidade, por exemplo, a nossa civilização. A população indígena que tinha que ter sido integrada em condições de dignidade à nossa nação. Mas não. A história das transformações políticas, das mudanças de regime no Brasil, são sempre histórias mobilizadas pelo desejo de evitar a participação popular. Inclusive porque o grande medo da elite brasileira no século XIX era a Revolução Haitiana. Os haitianos fizeram uma revolução preta, né, lideradas por Toussaint Louverture, né, desejosa por criar uma república no modelo francês, como eles viram com a Revolução Francesa. E fizeram isso na cara da França. Né? A França que dizia liberdade, igualdade, fraternidade, os pretos, né, do Haiti falam, bom, então liberdade, igualdade, fraternidade para nós pretos também, né? Mas não é isso que acabou culminando ao longo da história do Haiti, que foi rechaçado. E bom, no Brasil, menos ainda. Daí você já está entendendo o bom gosto daquela letra do Caetano Veloso com o Gil, né? O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui, né? Bom, República. A República se dá a partir do golpe militar. Depois, a gente vai viver uma república, primeiramente inaugurada com os militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, depois presidentes civis, aqui da região de Túlio, consagrado aqui em Piracicaba, Prudente Moraes, né, etc e tal. Aí você vai ter uma república que veio pela mão dos militares e que se torna oligárquica, chamada República do Café com Leite, não é? Essa República do Café com Leite, né, que é uma república de fazendeiros de Minas e São Paulo, que vai se estabilizando no poder, essa república ela vai desandar, ela não vai conseguir sustentar o financiamento das elites locais, os mensalões. Né? Engraçado que as pessoas gostam de falar de corrupção e atribuem a um certo partido, né, certas corrupções, sendo que elas são tão históricas no Brasil. Né? E você tinha sistemas de perpetuar, né, esse poder das elites no Brasil. Né? Você tinha o voto de cabresto, você tinha os currais eleitorais, né? Você tinha sistemas de rechaçar a população, de modo que era uma população hegemonicamente rural, né? De modo que essa população votasse na vontade dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários.
O que acontece é que esse tipo de fazenda entra em crise até a década de 30, principalmente com o crack da Bolsa de 29, e o que vai acontecer é a chamada Revolução, que revolução coisa nenhuma, né, de 30. Porque a Revolução de 30 viu no movimento tenentista, que é um movimento de militares de baixa patente, algo que poderia se tornar popular, principalmente liderado por Luiz Carlos Prestes, e que depois iria se tornar, não naquela época, mas depois iria se tornar um grande participante e pensador do movimento comunista no Brasil. O que vai acontecer é que em 30 a gente vai ter Vargas no poder. Então veja, a independência se deu porque o português fala, vamos fazer a independência antes que o povo faça. Depois o império se mantém com o golpe da maioridade, Dom Pedro I para Dom Pedro II, vamos dar o governo para o filho do português antes que as elites locais tomem o poder. Depois que essas elites se unificam e amadurecem com seus acordos, vem a República e fala: vamos nós tomar o poder com a ajuda dos militares antes que o povo tome. Aí depois, com a desestabilização do acordo, dos acordos políticos, com os financiamentos, com as granas correndo solta, aí, por causa disso, e a crise desse acordão com o Supremo com tudo, é que vai acontecer em 30 a ascensão de Vargas, que era militar. Você tem um golpe militar com Vargas. E que depois vai criar um Estado totalitário, bem no modelo fascista italiano, não é? Que é o chamado Estado Novo, de 37 a 45. 45, Vargas sai do poder. Esse tipo de modelo de Estado autoritário caduca de uma certa maneira, não dá conta das idiosincrasias do povo brasileiro e da história do Brasil, que é uma grande panela de pressão. Beleza? Beleza. O que vai acontecer nessa brincadeira? O que vai acontecer é que o Brasil vai passar por um período democrático, não sem tentativas de golpes militares. No período que a gente terminou a ditadura de Vargas e a gente começou, e até ter a ditadura militar, ou seja, do final de Vargas, que foi 45, da ditadura de Vargas. Ele volta democrático, mas vamos botar 45 aqui. Do final de 45 até 64, teve no meio desse caminho uma tentativa de golpe que foi impedida por alguns militares, falando: não dá, não dá. Se não me engano, coronel, general Lott, não me engano, não me lembro o nome. Bom, ou seja, os militares tentam voltar ao poder logo depois do fim do governo Vargas de 45, do governo ditatorial de Vargas. Bom, o que vai acontecer depois? A Guerra Fria no mundo se acelera, as idiosincrasias internacionais aumentam, existe toda uma disputa de poder hegemônico, e o Brasil, na América Latina, é um lugar de poder muito importante. Né? Os Estados Unidos, que se tornam a grande potência hegemônica mundial, não poderia aceitar que o Brasil se aproximasse de uma política econômica livre, capaz, por exemplo, de negociar com a China, como estava acontecendo, possivelmente poderia acontecer a partir de João Goulart, não porque ele se alinhasse à China comunista, mas porque ele se permitiria um tipo de comércio, né? Então você tem em 64 o golpe militar. E o Brasil vive 20 anos de uma noite de ditadura militar no Brasil. Ah, mas não foi bem assim, não foi ditadura, sinto muito. Foi ditadura. Tinha eleição? Não tinha. A partir de 68 não tinha habeas corpus. Se você fosse preso, você seria preso e ninguém explicaria por que você foi preso. Não teria um julgamento para dizer por que você foi preso. Ninguém poderia visitar você para dizer por que você foi preso. E você só seria solto porque se quisessem que você fosse solto. Isso daí se chama estado de exceção, isso se chama ditadura e não tem outro nome para isso. Os próprios militares, muitos da época, admitiram isso. Muitos que talvez não viveram até para contar a história. Porque sim, todo movimento tem resistência, e dentre os militares também. O Brasil deixa de ser militar em 85 e vive um período de democratização, com o governo Sarney, que é vice de Tancredo Neves, que falece no processo. De lá para cá tivemos Collor, tivemos FHC, tivemos Lula 2 vezes, tivemos Dilma 2 vezes. Na segunda, nós tivemos o tal de impeachment, ou o golpe, uma vez que está provado que Dilma
era inocente. Você gostou, então? Está gostando do vídeo? Não se esquece de deixar um like, de se inscrever no canal, deixa aqui seu comentário, fala que gostou, fala do que não gostou, do que concorda, do que não concorda. Lembre-se sempre que a educação que a mamãe e papai te deram, viu? E, por favor, contribua aqui com o canal. Vou deixar um Pix em algum lugar aqui, um QR Code. Lembrando que o nosso código Pix é o e-mail culturacritica@yahoo.com. Tudo junto, tudo minúsculo, sem acento. Não esquece de fortalecer o canal e essa é a parte 1, vai ter parte 2 mais pra frente, porque afinal, hoje é domingo, gente, e precisamos dormir, tá bom? Tamo junto, é nóis, se inscreva e curta, compartilha com todo mundo, manda pro tiozão do pavê, lá no grupo do Zap, sim, o canal Cultura Crítica. É nóis, aquele abraço, valeu!